Olá, o Papo de Mãe está no ar. E o tema de hoje é infertilidade. De 10 a 20% dos casais têm problemas para engravidar. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de casais inférteis. A gente sabe que quando se quer muito ter um filho e ele não vem, o casal pode passar a viver uma angústia misturada com tristeza, ansiedade. Mas a medicina avançou muito nos últimos anos e mesmo que a gravidez demore, mais cedo ou mais tarde, o filho vem. Veja os destaques do programa. O centro cirúrgico desta clínica particular em São Paulo funciona de domingo a domingo. Todos os dias, pelo menos uma paciente passa por aqui para retirar e congelar seus óvulos e dar vida a um sonho que ela vai realizar no futuro, o sonho de ser mãe. Quando é a hora de parar de tentar engravidar e procurar um médico, fazer uma fertilização em laboratório? É sobre esse momento dessa decisão que a gente vai falar hoje. E a Clarissa vai trazer para a gente os depoimentos das mulheres que escreveram para a gente através da internet, né, Clarissa? Você sabe que infertilidade é um tema que assusta muita gente, tem muitos grupos, muitos blogs a respeito e muita gente que escreve para a gente para esclarecer dúvidas. Olha, Roberta, a gente vê a Clarissa falando assim, né? Quando as mulheres não conseguem engravidar, fazem parte de grupos na internet, tem blog para falar sobre infertilidade e logo, logo, quando engravidam, já muda o blog. É sobre a gravidez, o diário da gravidez, depois o diário do bebê, né? Então, para falar sobre tudo isso, estão aqui a Cláudia, a Andréia, a Márcia e a Renata, né? E a Renata está grávida de quanto tempo, Renata? Vai fazer 2 meses. São 2 bebês, São né? 2 bebês, são gêmeos. E você é um caso assim, não é? Você não tinha um blog para falar que você não conseguia engravidar e tudo mais? Eu criei um blog logo depois da minha segunda fertilização in vitro, mas eu já escrevia em caderno, né? Desde a primeira, relato dia a dia. Então, quando eu criei o blog depois da segunda fertilização, eu fiz um retrospecto. Que não deu certo a segunda Não deu certo também. nem a primeira, nem a segunda. E na segunda eu congelei embriões, que foi a transferência de 2 embriões congelados, que foram os meus 2 bebês que estão aqui. E qual é o seu problema, Renata? Eu tenho trombofilia e também tive incompatibilidade no exame de cross-match. E a Cláudia? A Cláudia trouxe os filhos. Trouxe minha filha Cristina, que hoje está com 3 anos, mas também eu fiz o tratamento com remédio, depois fiz coito programado. No fim de fazer milhares de exames, um deles o médico pediu 32 exames de sangue, eu fiz uma bateria de exames, e inclusive exame das trompas. Eu fiz 2 vezes esse exame, na primeira não deu nada, na segunda deu que uma trompa da direita é entupida, mas a pega é boa. Na esquerda a trompa é boa, mas a pega é atrofiada. Pois é, não dava para trocar. E ele falou que era muito difícil. Fiz também 3 tentativas de fazer laparoscopia, mas eu passei mal, fiquei doente, acabei não fazendo tratamento. E eu fiz uma fertilização in vitro em Ribeirão Preto, não deu certo. Eu entrei na comunidade do Orkut, pesquisando, troquei informações qual era o médico. Fiz uma tabela no Excel de todas as mulheres na idade que eu estava, entre 38 e 40 anos, números de tentativa e os médicos. E aí eu vi que o maior número caía num determinado médico, que é, no caso, meu médico, que hoje em dia é meu ginecologista, continua comigo. E aí eu fiz a fertilização com ele, implantei 3 óvulos. E nasceu a Cristina. Na primeira tentativa já? Na segunda tentativa. Na segunda fertilização in vitro. Isso. A Cristina está com 3 anos. 3 anos. Está aqui então o resultado de todo o seu esforço, né? Tá sim. E mesmo assim, com 1 ano e meio, eu fiz uma terceira tentativa com óvulos congelados para dar um irmãozinho para ela. Tudo estava ocorrendo bem, mas no meio do caminho perdeu. Mas tudo bem, mas já tem ela, a gente já fica feliz. E outra coisa que eu queria saber é, você teve um momento da sua vida que você falou, agora eu quero ser mãe, e daí você começou a tentar e não conseguia e passava por aquela frustração todo mês, como é que é? Foi. Porque no início da carreira a gente começa a trabalhar e não tinha condições, não tinha quem deixar, eu não queria ser mãe. Aí eu falei, vou programar, e eu programei, quero ser mãe aos 38 anos, que é uma idade boa, que aí você já está com a vida estável. Chegou na hora, não deu certo.
Como é que foi com você, Andréia? Quem que tá? O bebezinho é seu? A Luísa. A Luísa. Princesinha. A mãe é assim, já começa a chorar antes de falar. Segura. A Luísa tá com quantos meses? 4 meses. Ai, eu falo, já me emociono. Foram muitos anos também. Foram 5 anos. Ah, é bastante, né? Foram 5 anos de tentativa. E assim, como ela falou, as frustrações. Mas tô ali, ó. Você está chorando de alegria agora, né? Eu vou chorando de alegria. Ela está com quanto tempo? Ela tá com 4 meses. O que você tem? Em obstrução nas trompas, né? Então eu fiz as tentativas. Eu sempre assim, eu fui ao médico, nunca foi detectado que eu tinha algum problema. Sempre dizia, não, você tá bem, seu esposo tá bem, e nada. E aí meu marido ficou sabendo no projeto Beta, nós fomos até lá. Aí lá eles pediram alguns exames mais específicos e lá foi detectado esse problema, né? Qual que era das trompas? Das trompas. E acho importante dizer, porque às vezes as pessoas falam assim, não conseguem, mas a culpa é sua, a culpa é do seu marido. Não tem essa questão de culpa e acaba sendo uma coisa do casal, né? Porque assim, a maior dificuldade é a aceitação, você aceitar que você tem o problema. Mas acho que não tem que pensar isso, é o meu problema, o problema dele e o casal Não, vira um problema do casal. E aí você teve que fazer fertilização in Isso, vitro. eu fiz a fertilização in vitro, na primeira fertilização eu já engravidei. Ai, que legal. Agora, você falou que ficou 5 anos tentando, é porque você passou muito tempo tentando sem procurar médicos especializados? Isso mesmo. Eu passava no ginecologista, normalmente fazia os exames rotineiros, né? E ele sempre falou, não, você não tem nenhum problema. Meu marido, não, ele também não tem nenhum problema. Aconteceu isso comigo, fala, não, é só uma questão de tempo. Aí passa um ano, você fala, puxa, mas... Aí você fala, não, é o momento de Deus, porque você ouve muito isso, né? É o momento de Deus. Fora que quando você decide ter filho, você acha que vai engravidar no dia seguinte, né? Eu vejo muita mulher, acho engraçado, falar assim, eu vou engravidar no começo do ano que vem pra nascer, não sei. E você não programa. Eu comecei a engravidar muito nova, né? Então todo mundo falava, não, você vai ver que quando você parar de concepcionar no mês seguinte. Não, que a Cláudia falou, Cláudia, né? Que a Cláudia falou, aos 38 anos eu vou ter filho, né? Chegou a programar a minha vida para isso. Trabalhei, montei um patrimônio e tudo, para quando chegar a 38 anos eu pudesse parar de trabalhar e para ser mãe. E não acontecia. E assim, depois de quantos anos tentando é que você se deu conta que você precisava de um tratamento mesmo? 5 anos, eu demorei muito. Demorei muito. Eu bastante tempo para procurar um especialista. Para procurar um especialista. E assim, eu tinha outros fatores, assim, era o fator idade, eu sei hipertensa, porque assim, eu não tomava nem remédio, porque eu não podia tomar remédio, porque subia minha pressão, então tinha esses fatores. Então a gente começou a pensar, peraí, não toma remédio, neném não vem, alguma coisa tá ali. Daqui a pouco você conta mais pra gente saber da Márcia. Quem é que veio por aí, Márcia? A Ana Vitória. Ana Vitória, você tá grávida de quantas semanas? 35. Olha, logo, logo a Ana Vitória tá aí. Quase aí já. Já. E como é que foi o seu caminho para chegar até essa gravidez? Quando eu mudei em São Paulo, porque eu sou do interior, eu passei com uma ginecologista durante 3 anos. No 3º ano ela descobriu que meu útero era de Delfo. Que o quê? Que meu útero era de Delfo. O que é isso? É um útero dividido ao meio. Olha só. Seriam 2. No meu caso, ele é um inteiro dividido ao meio. Ela está na cavidade maior, lado esquerdo, que eu coloquei ela do lado esquerdo. Só que... E isso te dava dificuldade de engravidar naturalmente? Eu nunca me preocupei com isso. Com 22 anos eu não me preocupava, né? Quando eu cheguei aos 28, aos 27, eu comecei a me preocupar. Eu comecei a procurar alguns especialistas, fui fazendo exames e mais exames e mais exames pelo SUS. Chegou a um ponto dele falar para mim, agora você vai ter que ir particular que daqui para lá a gente não tem mais nada o que fazer. Mas não tem no SUS o tratamento ou porque a fila é muito longa? A fila é muito longa também e no meu caso eu tenho baixa ovulação. Então conforme os anos vão passando ela vai baixando um pouco mais. Porque quer dizer, não é todo tipo de tratamento que se faz na rede pública? Não. No seu caso, a sua opção foi procurar na rede particular. E aí, qual tratamento que você fez? Fertilização in vitro eu fiz. E aí foram quantas tentativas? Uma só. E aí deu certo já na primeira? Na primeira. Que bom, que sorte mesmo. Mas foi muito sufocante pra mim. Sei, eu imagino. E como é que foi? E você teve que gastar mais do que você imaginava? Como é que foi? Eu gastei um pouquinho mais porque eu tive uma complicação logo que eu coloquei a neném, então eu tive que gastar um pouquinho mais do que eu estava esperando. Mas graças a Deus deu tudo certo.
Mas é o tipo de coisa que valeria a pena até vender carro, vender casa para pagar? Como que é? Com certeza. Esse era o nosso próximo ponto. Porque na primeira, quando nós fomos para a primeira tentativa, nós achávamos que tínhamos descoberto a fórmula, né? Não dá certo naturalmente, então vamos fazer fertilização in vitro, tá ali, é só colocar, vai o embrião, pronto, vai dar tudo certo, né? Daí quando você vê o primeiro negativo, né, que você... na verdade, você vê que você tinha um embrião e você se pergunta, cadê ele? Né? Que você olha um exame de gravidez e fala, nossa, mas me disseram que era tão certinho, né? Daí você para cai a ficha, né? É importante falar que não é 100% não é e nenhum médico não é promete. sempre também a primeira vez, não né, inclusive, da fertilização. Mas a mãe que vai, né, a mulher, ela vai achando que aquela, e com ela vai ser diferente. Então vamos até saber do Dr. Nelson, né? O Dr. Nelson Antunes Júnior, é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, que mais uma vez participa aqui do Papo de Mãe. Obrigada, Dr. Nelson. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. E a gente conta com a participação também da psicóloga Ana Rosa Mônaco, que também já esteve aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Dr. Nelson, vamos tentar identificar quando dá para saber que o casal é infértil. E aí vamos desmistificar isso também, porque a mulher acha que fazendo tratamento já vai engravidar da primeira vez. Essa conversa primária de vocês foi um parque de diversões. Vocês podem imaginar, porque eu trabalho há mais de 30 anos com reprodução, isso que vocês contaram aí, é o seu dia a dia. Eu poderia passar aqui seguramente umas 12 horas falando sobre só esses casos. Porque assim, olha, um casal deveria buscar esses 15 milhões de pessoas aí, no Brasil que tem dificuldade em engravidar, que é mais ou menos 10 a 20% da população na fase fértil, eles deveriam aguardar quando não tem uma coisa muito clara já. Porque veja só, a gente fala esperar um ano, mas ninguém vai esperar um ano se a mulher não tem regras regulares. Quem vai ficar fazendo em casa com mulher que menstrua cada 60 dias? Está na cara que tem um problema. Vai lá correndo e o médico deve, numa situação dessa, rapidamente começar a fazer os exames. Na hora que eu ouço as histórias, aquela primeira coisa que deveria aparecer de pergunta técnica é assim, qual é sua idade? Porque a Cláudia fez um comentário ali que é espetacular e que eu faço muita questão de usar essa tua colocação, que foi veemente, como modelo educativo. Você falou assim, eu fui aos 38 anos porque me parecia uma boa idade. Boa idade para quê? Sabe? Cláudia, você correu um risco, Cláudia, que você não tem ideia. Tanto é que foram 6 anos e eu diria que dos casos aqui você é a mais sortuda. Viu? Posso seguramente dizer que você foi contemplada por esse modelo de sorte. Por quê? Porque 38 anos, veja só, vamos pensar um pouquinho. Os ovos já estão envelhecidos. É mais do que isso, Quer dizer, quando os médicos falam que mais de 35 anos existe um envelhecimento, é porque existe mesmo, mas né? Existe mesmo, é quase uma catástrofe, estou vai dizendo para todo mundo do Brasil inteiro. Difícil, mas é muito difícil. Veja só, tem uma função reprodutiva que começa aos 13 anos de idade e que termina aos 43, 44, 45. A hora que alguém pega e divide por 3 essa função de 30 anos e vai na última metade do último terço dizer que vai buscar alguma coisa, é mais ou menos como querer resolver o jogo nos últimos 5 minutos do segundo tempo. E pode dar certo e pode não dar. Ana Rosa, aí tem um lado psicológico muito importante que tem que ser muito trabalhado, porque a gente sabe que é muito difícil para a mulher, né? Muito desgastante, é uma tentativa, é expectativa, Você já se sente grávida e de repente fica menstruada, né? Aí de repente não é na primeira tentativa, tem 2, 3, 4, é um processo bem difícil, né? É muito difícil e apareceu nessa conversa uma condição muito importante que eu acho que é o que permeia tudo isso que você colocou, que é uma condição básica de que para todos nós ter filho é algo muito natural, né? E que num determinado momento a gente vai engravidar naturalmente. Não faz parte da educação
das informações que nós vamos recebendo ao longo do nosso desenvolvimento, que a infertilidade é uma possibilidade. Aí a mulher já fica frustrada, sabendo que não está conseguindo engravidar. Não só frustrada, né? Que bom se fosse só frustração, né? Essa condição da culpa, né, é um dos sentimentos que mais, né, fica visível e que leva o casal ao sofrimento. E né? eu acho importante dizer para essas mulheres, assim, porque às vezes também você está lá sofrendo, fazendo tratamento e não conta, né? Que a gente não conta. E as pessoas falam assim, imagina, é só você relaxar. Só você dar uma relaxadinha, você engravida logo. A ginecologista, minha primeira ginecologista falou para mim, você acha que você não sabe transar, não é possível. Então, Contada com um comentário dele. Porque daí acaba botando a culpa na própria mulher. Exato. Você não está engravidando culpada, porque a sua cabeça não está deixando. Então, exato. Então, Isso cai nessa minhas questão. amigas todas engravidavam e eu não. Isso é E assim, horrível. ou casavam grávidas, ou um ano depois do casamento engravidavam. Aí eu ouvi assim, mais uma passou na sua frente. E aquela pergunta constante, né? E quando que você vai engravidar? Nossa, você tem tantos anos de casado. Quando que você vai engravidar? Com uma cobrança. Você não quer filhos, né? É aquela Isso cai pergunta. nessa condição de que a gravidez é algo muito natural. Né? E, na realidade, quem não vive a infertilidade não tem a mínima noção do que isso representa. Né? Por isso, o que parece essa falta de sensibilidade que as pessoas acabam direcionando a quem tem essa experiência. Né? Porque é algo que só pode ser detectado para quem vive, para quem sente o que representa tudo isso. A gente sabe também que é a partir do momento que você não consegue engravidar que você vai começando a ficar mais angustiada, mais Exatamente triste, essa questão, né? que isso para a gente é muito claro. Né? Esse estresse, né, que a infertilidade, que os tratamentos promovem, este sim pode prejudicar, né, Não, e a daí é vida legal e ter até o resultado. E aí é legal ter um acompanhamento para a gestação não ser uma gestação tensa também, né? Porque você quis tanto. Eu que estou grávida. Doutor Nelson está louco para falar, mas acho que ele vai ter que falar no segundo Vai. bloco. Então, peraí, ó, olha ser quantas suspense. coisas. Olha quantas coisas, porque tem isso, né? Será que a gestação de uma mulher que passou por todo esse sofrimento e fez tratamento é igual a da outra? Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Tem também uma reportagem sobre tratamentos de reprodução humana. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. E você faria doação de óvulos para alguém que precisasse? Ou para um banco? Faria, inclusive eu acho que até alugaria até a barriga para alguém que precisasse. Eu sou mãe e eu acho que quem não tem condição, né, de ter filho, eu acho que merece toda a ajuda que for possível. Vocês acham que se vocês precisassem fazer um tratamento de fertilização, vocês fariam? Olha, não sei te dizer se eu faria. Talvez por causa do custo. Eu não faria. Se eu muito quisesse ter um filho e essa fosse a última oportunidade, faria sim. Eu faria, se eu precisasse eu faria. Tratamento? Tratamento eu faria. Não, eu não faria. Por quê? Porque uma vez que Deus não me deu o dom de ser mãe, por que eu vou fazer tratamento? É porque às vezes a gente quer tanto, né? Por que Deus então deu o dom à medicina, né? Mas, Mari, sabe o que é? Quem não passou não sabe do que está falando. Não sabe mesmo. Não adianta. Não sabe. Porque assim, e mesmo durante os modelos... Por isso que nós nos identificamos aqui. A Ana Rosa falou sobre a questão psicológica, se influencia ou não, que a Mariana perguntou. Então, olha, na década de 60 e 70, 60% das causas de fertilidade eram emocionais. Hoje, não se coloca desta forma mais. E eu tenho a impressão que foi muito bem colocado. Eram emocionais ou eram tidas como não, emocionais? Era, na verdade, a ignorância do processo de pesquisa e de conhecimento técnico, porque o médico é tão egocêntrico, a medicina é egocêntrica a ponto de nunca é ele sempre projeta. Então, pensa, olha, eu sou bom, mas você deve ser uma porcaria, por isso você não engravida. Essa é a posição da medicina enquanto instituição. Então, esta novidade do conhecimento técnico colocou muito bem que a questão é assim, o estresse acompanha todo o casal. Então, não é como causa,
é como desarticulação de qualidade de vida no modelo de saúde. Né? Que a infertilidade desestrutura o modelo de saúde e de produtividade do casal. A gente sabe que as empresas que têm casais inférteis têm péssimo resultado com esses funcionários. A gente fala de projeto de vida, né? Porque interfere no projeto de vida do casal. Então, assim, sua forma de viver. por isso que quando a gente indica, quando vai para o psicólogo, não vai lá para tratar. E isso a gente precisa avisar o paciente. Você não vai lá tratar uma situação que é a mesma de não ovular. Você toma um remédio e ovula. Você vai lá e fazer um suporte para que isso fique mais razoável e até. Eu digo muito para os casais que assim, olha, com frequência, o único motivo daquela pessoa não chegar ao sucesso é ela perder para a emoção dela. Desistir, no caminho, né? quebrar. Desistir, Quebrar. Por outro lado, a gente precisa ter, e isso depende muito da percepção e da honestidade do médico, do limite, que se discute muito pouco isso. Porque o paciente, ele quer até a morte, porque ele está tratando do desejo filogênico. Então, alguém tem que ter juízo nessa relação. E quem tem que ter juízo na relação é o médico, colocando situações de relação custo, benefício, oportunidade, melhor estabelecido. Até porque, por mais que a medicina tenha avançado, vai ter gente que não consegue. Por favor, e veja, essa história desse modelo de poder que a mídia, por culpa dos médicos de fertilidade especialmente, leva, é uma coisa muito destrutiva. Veja, ela tem útero de Delfo. E aí, não falou? Aí você falou, nossa, o que é isso? Uma malformação que 1,5% a 2% da população feminina tem, que tem vários tipos, uma meia dúzia, e essa daí é um dos menos graves. E aí ela pegou e falou, mas eu tinha também um probleminha de ovulação. Você percebe? Acontece que alguém passou para ela uma culpa do de Delfo, que é mentira, de novo. E ela não falou que ela tinha um problema de ovulação, ela disse que tinha útero de Delfo. Se a conversa não continua, ia parar ali. E útero de Delfo, agora de novo, sendo educativo, malformação uterina, excepto septo, não é causa de infertilidade. Vá buscar outra. É a malformação, então, que tá certo? O problema dela era a ovulação. Entenderam? Eu acho que a Clarissa juntou aí várias questões dos telespectadores, né? Até várias questões para a gente saber aqui com o Dr. Nelson se é verdade, se não é, dúvidas, se essas coisas causam infertilidade ou não, Eu queria fazer um bate-bola bem rápido, assim, porque são perguntas que sempre surgem e a gente está sempre recebendo esse tipo de comentário. Então, bem jogo rápido, doutor. Útero invertido, ovários policísticos, uso da pílula anticoncepcional por tempo prolongado. Então, mitos ou verdades? Primeiro, Mito ou verdade? Primeiro é? Útero invertido. Baboseira. Mentira. Já era. Vários policísticos. Ovário policístico. 6% das mulheres que estão andando na rua têm ovário policístico. 22% das mulheres que vão num consultório de fertilidade vão lá porque não engravidam, porque o ovário policístico impede a ovulação. Remedinho resolve. Então, o ovário policístico é um problema. Resolve 97% com remédio. Anticoncepcional. O anticoncepcional. Uso prolongado. Todo mundo fala isso. Não, o problema do uso prolongado do anticoncepcional é que a mulher começa a tomar com 18, para com 38, aí ela tá velha. Entendeu? Então, não é isso mesmo, entendeu? Não é o anticoncepcional. É que ninguém começa a tomar anticoncepcional com 38 e para com 18, entendeu? Como é o contrário. Não é o contrário, Não, mas o pior é que às vezes a mulher até sente, puxa, mas ele tá falando que eu tô velha. Mas para a reprodução está mesmo, né? É uma constatação. Sabe o que eu costumo dizer, doutora, assim, que a natureza, ela não está acompanhando a nossa evolução. Porque a gente se sente nova. A gente se sente novas, produtivas, né? Mas o aparelho reprodutor, ele não acompanha isso. E as mulheres precisam saber disso. Eu acho que a importância desse programa, nesse sentido que o Brasil inteiro está assistindo, existe uma idade para ter filho. Então, assim, engravidar é melhor ontem do que hoje e do que amanhã. Porém, quando não for possível, vá guardar óvulos para congelar que agora tem essa a novidade, idade da fertilidade. Então, assim, embaçou, 32 anos, está vendo que a vida está complicada? 34, corre lá, guarda óvulo e vai fazer o que quer. Então,
o pênalti eu acho que é a informação. Porque está cheio de mulher trabalhando com 38 anos, achando que a ciência vai... O dia que ela for lá, ela vai encontrar um Deus que vai resolver tudo. É mentira, pessoal, não tem poder. Você sabe, doutor, que eu comecei a tentar engravidar com 26 para 27 anos, né? E isso era uma coisa que eu me cobrava. Eu falava, eu tenho que tentar agora. Então, muitas pessoas viravam para mim e falavam assim, nossa, mas você está obcecada por essa ideia de ter filho. Eu falava, a minha hora é agora. A minha hora eu tenho que correr contra o tempo. A minha primeira menstruação foi aos 9 anos. Então eu pensava assim, eu tenho meu tempo útil vai acabar rápido, mas tenho que correr. Aproveitando, quem começa tarde, termina tarde. Todo mundo acha que é o contrário. Outra mentira que está aí. Então, olha, quem começa... A menstruação? Ela falou que com 9, ela falou, então com 35 acabou. Isso mentira. Eu pensava, tá nossa, bom? É o contrário. Se você tivesse eu também achava. Todo mundo acha. Se você tivesse começado com 17, você ia estar tranquila, né? Aí não. Se você tivesse menstruado a primeira vez, você tinha que correr lá. Ele falou uma coisa importante. O médico, da primeira vez que eu fiz, ele não foi assim tão claro, tão aberto, não deu tanta explicação, nem nada. Ok, fiz a fertilização, não deu certo. Na segunda vez, já aqui em São Paulo, com esse médico, ele falou, Cláudia, é o seguinte, com 40 anos, ele tinha uma certa tabela. Ele falou, com 40 anos, a sua porcentagem é X. Com 42 é X, com 44... E ele foi mostrando, ele falou, com 44 anos, nessa fertilização que você vai fazer, a sua chance é 2%. Gente, eu tinha 98%. Tá aqui os 2%. Meus 2% estão aqui. tá ali brincando. Foi muita sorte. Por isso que o doutor Nelson falou que você teve muita sorte. E ele falou, com 44, a gravidez é de alto risco. Eu só tive todo mundo tem hiper. Eu tive hipoglicemia e a gestação foi tranquilíssima. Mas acho uma coisa importante você falar, meu marido já tinha filhos, mas às vezes, mesmo o homem que já tinha filhos pode ter desenvolvido um problema depois. Todo mundo fica velho, né? Mas a gente não sabe disso. Mas o canal de informações estão aí, mas às vezes até uma infecção, Nelson falou, a partir dos 35 anos, quem puder, congela óvulos. Não é isso, doutor? Doutor Nelson, a mulher que congela esse óvulo, ela vai guardar o óvulo jovem, digamos, o óvulo bom, né? Ela vai poder engravidar com qualquer idade? Sim, porque o útero não fica velho. Veja, se aparecer alguém amanhã no consultório com 60 anos, perguntar, eu posso engravidar? Eu tenho que ver o rim, o pulmão e o coração. Se essas 3 órgãos estiverem competentes, ela pode engravidar. Em qualquer idade, porque o útero não fica velho. Não é necessariamente uma gravidez de risco, Veja, então não vai ser eu já diria para você que a gravidez é sempre de risco e ela merece um acompanhamento cuidadoso e cada caso é um caso. Porque é lógico que alguém de 60 anos vai merecer muito mais atenção no desequilíbrio da trombada que é a gravidez no organismo. Pronto, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, né? Quem tem filho em casa sabe do que eu estou falando. Né? A Rosângela Santos vai mostrar para a gente agora uma reportagem sobre mulheres que já procuraram o congelamento de óvulos. Cristina Mafra tem 40 anos. Era casada até os 35. O ex-marido tinha certeza de que não queria ter filhos. Ela não tinha tanta certeza, mas concordou em abrir mão da maternidade. Eu aceitei, na verdade, né? Foi uma coisa que, como foi um comum acordo antes do casamento, a gente viveu com isso enquanto foi casado, na verdade. Quando se separou, Cristina voltou a pensar muito na maternidade. Aí veio a vontade de ter filho. Sem um relacionamento sério, ela resolveu garantir a realização do seu sonho. Fez um congelamento de óvulos. Eu fiz o tratamento. Demorei um pouco, até porque eu acho que na época não era ainda até bem difundido, não era ainda bem acessível, talvez até como é hoje. E fiz o ano passado. O congelamento de óvulos, ele é um procedimento que tinha, na verdade, é uma tentativa de preservar a fertilidade. O procedimento foi feito no centro cirúrgico da clínica. Não sofri nada, foi super tranquilo, mantive a minha rotina de trabalho, tudo. Foi muito... Deu para fazer bem, não senti nenhum tipo de efeito, de dor, nem nada. Os óvulos estão guardados em tanques de nitrogênio líquido. A técnica também é indicada para mulheres que têm que passar por tratamentos de saúde, que têm histórico familiar de menopausa precoce ou de endometriose.
A vitrificação é uma das técnicas mais modernas usadas para congelar os óvulos. E essa técnica de vitrificação permitiu que a célula sobrevivesse melhor nesse processo de congelamento e descongelamento e pudesse formar embriões com potencial de gestação. Quando a mãe estiver pronta, os óvulos são descongelados e é feita a fertilização e a transferência dos embriões. O tempo de congelamento é uma coisa que se discute na literatura e não tem dados para determinar quanto tempo. Teoricamente, esse tempo é indefinido. O principal problema é quando que essa mulher vai querer usar esse óvulo, quando que ela vai querer ter filho. Isso que é uma coisa importante, porque a mulher tem que estar saudável para gestar. Uma paciente com 65 anos, por exemplo, pode ser que ela engravide com tratamento? Pode, mas conduzir uma gestação com 65 anos é muito ruim. Cristina não pretende fazer produção independente, mas agora ela sabe que mesmo daqui a uns anos, ela pode, apesar da idade, tentar realizar o sonho de ser mãe. Eu me senti como meio que uma vitória, assim, para mim, assim, né? Devolver uma esperança, na verdade, que eu já tinha perdido. Na verdade, eu considero uma poupança que eu fiz, né? Caso eu precise usar, tá lá. Olha, é muito importante a gente não achar que porque guardou o óvulo está tudo assegurado. Porque tem uma ilusão, né? Um processo que tem 5 anos, quantos óvulos eu tenho que guardar? Para quantas tentativas? Eu tenho gente aqui que fez 5, que fez 1. Quanto será? Que sêmen vai ser trazido para fertilizar esses óvulos guardados? E quanto tempo o óvulo vai durar congelado? X. Sabe por quê? Nós não sabemos, Mário. Porque tem 5 anos. Eu sei que o embrião que ficou mais tempo congelado e nasceu no mundo, ficou 19 anos e 3 meses. Então, até lá, o embrião eu sei. Meu embrião, que ficou mais tempo congelado, nasceu depois de 9 anos e meio. Porque a gente congela desde 87 no mundo desde 84. Mas óvulo nós não sabemos. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde e o Centro de Fertilidade Europeu indica que nós devíamos ter pelo menos 12 óvulos guardados para que eu tivesse, dentro do resultado que a gente tem hoje, uma boa chance de correr o risco de uma gravidez real. Então, não é guardar óvulo, porque ela foi lá com 40 anos guardar óvulos, na nossa reportagem, e quantas vezes ela tem que tomar remédio para juntar 12 que presta aos 40 anos? Por isso que não adianta... O ideal é guardar antes dos 35. Onde com menos dinheiro eu faço mais óvulos. A Andréia fez o tratamento no Projeto Beta, né? E o Projeto Beta foi uma iniciativa do Dr. Nelson, né? Explica pra gente o que é o Projeto Beta. Eu trabalho em fertilidade há 30 anos, né? Então a gente sempre atendeu o pessoal de alto poder aquisitivo, porque a fertilização, todo mundo sabe que custa caro e tal, e a gente... E a gente pensou alguma coisa, tendo em vista que os planos de saúde não atendem esse modelo de terapêutica. E o Estado acaba tendo iniciativas muito simples e que não atendem a demanda, a gente imaginou que talvez depois que a gente tivesse um consultório maduro, com laboratório fazendo bastante casos mês, entendam isso que é muito importante, porque alguém tem que pagar a conta. Não tem conversa, não tem almoço grátis, pessoal. Então, assim, como nós temos um grupo grande de médicos que usa o nosso laboratório, a conta do nosso laboratório está paga, está claro? Pelos nossos consultórios. E aí a gente pôde fazer um projeto onde o casal de menor poder aquisitivo passa por uma triagem administrativa, onde ele vai ser avaliado quanto ele pode pagar. É um projeto social mesmo. Veja, a gente tem muito medo, porque projeto social é aquilo que você dá de graça. Então não é essa a posição. O que nós estamos fazendo é colocando dentro de mais lares a possibilidade de ter bebê. Colocando dentro do orçamento do casal. Então, dizer, veja, todo mundo sabe que custa caro o remédio para tratar a fertilidade. Eu não fabrico remédio, então não pode ser de graça. Eu não tenho esse poder. Mas naquilo que a gente trabalha, então assim, o projeto... E tem pessoas do Brasil todo, até de fora, né, doutor? Tem bastante gente em todo canto, porque hoje nós fazemos 80 casos no mês do Projeto Beta. É muito legal, nós somos muito felizes. O projeto tem 8 anos. E é como ela disse, ela colocou muito bem, coube no meu orçamento. E muito interessante é que a gente faz o procedimento no mesmo lugar, com o mesmo anestesista, com a mesma bióloga, com a mesma estufa, com o mesmo meio de cultura dos nossos consultórios. Então não tem, porque está acostumado assim, é mais barato, vai ser meia boca. Não é assim que, assim que funciona. Não é assim.
Tá bom. O site da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana é o www.sbrh.org.br. E o da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida é o www.sbra.com.br. A conversa continua no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Tive uma amiga que fez tratamento, foi mal sucedida, não conseguiu engravidar e ficou mais frustrada ainda. Então, acho que assim, a pessoa tem que estar bem consciente do que pode acontecer. Então, não é só uma coisa leviana, a coisa tem que ser bem pensada e decidida, né? Você conhece alguém que não conseguiu ser mãe e precisou procurar um médico para engravidar? A gente. Como foi tomar essa decisão? É muito boa. Eu sou muito feliz. Eu tenho uma família muito bonita. E aí não faz diferença se foi natural, se foi por laboratório? Não. Todas as pessoas que não possam por meios biológicos, hay muchas maneras de poder ser padres. E ser muito feliz. Então, mas tem coisa mais gostosa, né? A gente viu que a moça na rua falou que não tem felicidade maior do que isso, né? Você não se preocupa nem como vem. Mesmo que ela rixe os cabelos, né? Não faz diferença se foi por tratamento, se foi natural. Então, existem algumas pesquisas que têm demonstrado que os pais que viveram infertilidade e tiveram filhos através de reprodução assistida, eles parecem ter mais paciência e uma ligação afetiva, né, extremamente forte com os filhos, né? Verdade verdadeira. Ligam mais os filhos. E tendem a super proteger também. Isso não era para falar. Eu acho que o laço de amor começa antes da gravidez. gravidez. Com a minha filha. A minha filha tem uma ligação com ele extrema. Eles dois se dão muito bem. E ele tem uma paciência, senta no chão, brinca, final de semana vai andar de bicicleta. Ele tem prazer de dar banho, de interagir. É completamente Vocês diferente. ainda vão passar Amor por isso, mãe, né? Eu logo mas mais. a presença do pai é fundamental. Devem estar na maior expectativa para nascer. Nossa, Ai, que delícia. a expectativa a cada ultrassom, né? A cada exame, a cada passo a passo. A gente fala, não esperava o primeiro exame de gravidez. Eu achava que os 12 dias até o exame de gravidez era uma eternidade. Agora eu já acho 40 semanas e muito mais. É engraçado que você, até quando você passa mal por causa da gravidez, para você é a coisa mais maravilhosa. A gente estava comentando isso, né? Que primeira vez que eu passei mal, eu colocava tudo pra fora e meu marido falava, nossa, calma, eu rindo. Ele falou, nunca vi ninguém passar mal rindo. Eu sonhei tanto por esse momento. Você ficou muito enjoada também no começo? Eu fiquei até o 5º mês. Aí passou, agora voltou tudo de novo. Eu fiquei até o 6º mês. 6º, 7º eu não enjoei. O 8º e o 9º enjoei. Foi o meu caso. Para você também. Como é que é para o marido na hora que ele recebe a notícia, né? Porque a mulher sofre, o marido deve sofrer junto de ver a mulher. A mulher sofre porque não engravida e o marido acho que sofre porque vê a mulher sofrendo, né? São sofrimentos diferentes. Eu acho que ele sofre tanto quanto a gente. Porque a gente acaba transferindo toda a nossa ansiedade, as nossas angústias para ele, que é a pessoa mais próxima. E o marido então, fica se sente impotente, né? Que ele não pode ajudar em nada. Ele fica ali assistindo a mulher dele passar por aquilo tudo e ele não pode não pode fazer nada por ela, né? Então meu marido sempre falava para mim, eu gostaria muito de poder tomar um remédio por você, né? Ou passar por uma coleta de óvulo, que todo mundo sabe que não é um processo agradável, né? Voltado à anestesia, tudo. Então ele sempre falava isso para mim, né? E no dia do positivo, como você falou, nossa, quando o médico me ligou para dizer que eu estava grávida, que eu fui contar para ele soluçava, ele não conseguia falar para minha sogra no telefone, minha sogra ligou de novo e falou, ele tá bem? Ele tá bem? E eu pensei que ele estava tendo alguma coisa, ele não conseguia nem contar que tinha chegado a hora, né? Então ele só colocava, né, nas redes sociais, ele falava, a nossa hora chegou. A nossa hora chegou. Essa parceria é fundamental. É fundamental e assim, é evidente que o homem, ele vivencia essa experiência, né, influenciado por uma questão cultural que permeia o comportamento masculino, né? Então os homens, eles têm que cuidar mais, eles têm que ser protetores, né? Mas como ela colocou,
né, eles vivem, eles sofrem da mesma forma, né? Que a forma de viver e de demonstrar essa condição é completamente diferente da mulher, né? Até porque eles precisam dar suporte para que essa mulher possa vivenciar todas essas experiências. E ele se contém, né, dentro dele nesse momento. A minha baixinha, olha só, 3 aninhos, olha. Que linda. Olha, você tá vestida de princesa? Que princesa é essa? É de Oníqua. Ah, você tá de Oníqua? Eu me vestido de Oníqua. Ah, que a de Oníqua tá embaixo. Ah, não. O de Oníqua acho que ficou... Essa não é Branca de Neve, não. Ah, da Oníqua tá embaixo. É que você pôs a Branca de Neve por cima, né? Eu vou tirar pra ver. Vai tirar. Você vai Tira e mostra pra Ela gente. quer mostrar o da Oníqua. Vestido. Mostra ali, ó. O tio Almir vai mostrar a Oníqua no seu vestido. E como é quando um homem faz uma cirurgia para não ter filhos e depois se arrepende, né? Agora é a vez do pai com David Almeida. O Sérgio teve 2 filhas. E aí, depois disso, resolveu fazer vasectomia e fechar a fabriquinha. Acontece que quis o destino que ele conhecesse a Luciene. Os dois estão juntos há 5 anos e aí resolveram ter filhos. O Sérgio, então, foi procurar um médico para fazer a reversão da vasectomia. Só que, como já fazia 12 anos que ele tinha feito a cirurgia, o médico achou que a chance de reverter o quadro seria muito pequena. Daí, como é que você fez? Como é que vocês fizeram? A minha opção, a primeira opção que tivemos foi a inseminação artificial. Só que na primeira tentativa não deu certo, psicologicamente abalou muita gente. A Lu queria até desistir, mas quis destino que ela é nova, eu também me acho novo. Um jovem de 50 aí, 4 anos e uma jovem de 30 anos. É um processo assim, meio doloroso, vamos dizer assim, mas o resultado foi super válido, né? Tá aí os dois aí. O resultado tá aqui. Luciane, apresenta pra gente o resultado. Quem é? Esse aqui é o Theo. Theo Felipe. Quanto tempo tem o Theo? 3 meses. Eles estão com 3 meses agora. Acabaram de completar 3 meses. E aqui tá a Maria Clara. Maria Clara que... Né? Linda, linda. Como vale a pena? É tão gratificante, né? Valeu. Faria tudo de novo por eles. O que você diz da vasectomia? Você acha que tem que pensar bastante mesmo antes? É como uma tatuagem? Não. Mas é isso mesmo, quando é uma tatuagem. Tem que pensar muito, porque você pode se arrepender muito. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, né? O dia de amanhã. Eu mesmo, eu pensei que estava resolvido meu relacionamento com o primeiro casamento. Mas não era isso que eu queria. Era isso. Tanto é que depois que eu me separei tudo, aí eu conheci a Luciene. Falei, agora acho que agora vai vir um menino, né? No fim veio 2. Foi uma bênção de Deus, graças a Deus. Graças a Deus, bem. bacana. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Deus ilumine vocês. Muito obrigado pela entrevista. Você não sabe ainda o sexo dos bebês, ainda né? não sei. É ansiedade, né? Mas pra gente também, a gente não tem preferência, né? Não importa. Já fomos abençoados já duplamente, né? 2 meninas, 2 meninos, um casal. Legal, tudo ótimo. E como é que é, doutor Nelson, essas decisões aí de fazer vasectomia ou às vezes da mulher de fazer laqueadura e depois se arrepender? A gente teve aí uma época que essas 2 saídas cirúrgicas foram muito utilizadas, né? Hoje, muito menos. Mas a vasectomia, como é o caso aí que foi colocado, tem algumas coisas muito educativas ali. A reportagem é interessante porque ele tinha 12 anos de vasectomia e a idade da moça era baixa, né? Ela tinha 30 anos. Então, esses 2 elementos definem o que fazer. E aí, com relação à doação, né, de óvulos e de sêmen, no Brasil só existe a possibilidade de doação, né? Não pode vender óvulo, não pode vender sêmen. Em outros lugares do mundo, compra-se o doador. Aqui não é possível. Isso faz um grande problema. Por quê? Porque não tem quem doe. Então, os nossos bancos de sêmen, comparado aos bancos internacionais, eles são absolutamente pouco adequados
Porque eles têm poucas amostras que ficam sendo alicotadas para serem super aproveitadas, tendo em vista que não tem doador. E já veio com a Clarissa. Tem mais dúvida aí, Clarissa? Tem uma pergunta da Kelly Fonseca, de Muzambinho, Minas Gerais. Ela tem 33 anos, está há quase 3 anos casada e não consegue engravidar. O marido fez recentemente espermograma, com ele está tudo certo. E o médico dela pediu para ela um exame chamado esterossalpingografia, que segundo ela é muito caro e doloroso. O nome já é, né? Ela pergunta se existe outro exame que possa substituir esse e termina dizendo: todos os meses sinto que estou grávida, chego a sentir enjoos e desejos. Tem mês que atrasa até 30 dias, tenho medo de ter gravidez psicológica. O que eu faço? Então, várias questões aí. É um compêndio. Veja, a primeira coisa é que estudar fertilidade são 3 questões básicas. Ver se tem espermatozoide e espermograma. Ver se ovula com hormônios. E fazer uma radiografia do útero para ver se a trompa e o útero estão bons. Só que aí, olha, já misturou a conversa. Veja só, você viu o que ela falou? De vez em quando atrasa. E ela acha que atrasa por quê? Porque ela ovula mal. Então pode ser que seja só isso. Então precisa ver bem se ela está ovulando bem, porque ela tem atraso. E quem tem atraso, eu falei no início, é um grande indício disso. Mas a esterossalpingografia é uma radiografia onde a mulher em posição ginecológica põe uma caneta dentro do útero, joga um líquido e tira umas radiografias, tira umas fotografias. Vem cá, os papais ficam aqui com as suas esposas. Eu queria dar uma dica só do blog da jornalista Cláudia Colucci, é o blog Quero Ser Mãe. A Cláudia também é autora de 2 livros, Quero Ser Mãe e Por que a Gravidez Não Vem. No blog ela trata de questões relacionadas à infertilidade, aspectos físicos, emocionais e tratamentos e novas tecnologias. O endereço é claudiacolucci.blog.uol.com.br. Tá bom, obrigada, Clarissa. Olha só agora que bonita. Eu estava falando que aquelas fotos de antigamente tinha sempre o homem sentado e a mulher em cima, que a gente inverteu a situação. E a gente falou tanto que a gente não vai dar chance para eles hoje, mas acho que eles até já estão acostumados. A gente vai fazer um outro papo de manhã e eles vêm falar. Isso, né? Até porque aqui os futuros papais, né, daí eles já vêm para falar da experiência deles, né? Então a gente vai passar uma última rodada com vocês. Aí vocês apresentam os maridos, tá bom, Cláudia? Tá bom. Meu marido Francisco, hoje ele tem 52 anos e é um super pai. E também tem um blog, Cristina, Uma Luz em Nossa Vida, que eu conto a experiência do momento que eu tive dificuldade, quando eu engravidei. Eu escrevo até hoje as angústias de ser mãe, autonomia infantil, né? Inclusive a fase que a gente tem que começar a dar garfo, faca, a hora de fazer xixi, tá tudo lá. Ele é o Luiz, tem 41 anos, é pai da Luísa. Quis homenageá-la até colocar o nome dele, porque ele foi tudo para mim. Pai de primeira viagem, né? É gostoso, né? Parabéns. Já com 40, pai de 41 por primeira viagem. Legal. Bom. A gente já fez também programa sobre pais de primeira viagem, a gente também vai mandar para vocês, tá bom? Sim, é o Pedro, tem 25 anos. Pai de primeira viagem, tá ansioso igual a mim, falava com o Matheus, mas vai ganhar uma Ana Vitória. Ele é o Bruno, tem 32 anos, né? Sempre fomos muito unidos em prol da família mesmo, né? Então, desde que nós casamos, nós começamos a namorar muito novos e sempre fizemos tudo em prol dos filhos. Então, a gente sempre fala que eles sempre foram os grandes astros da nossa vida. Eles né? já existiam antes. Já existiam muito antes. Então, nós nos mudamos para o interior para ter uma vida mais tranquila. Né? Ele trocou de local de trabalho para ter uma vida mais tranquila para filho e só faltavam eles. Né? Então, agora eles estão aqui, né? E nós ganhamos presente duplo, né? Então, vem 2 crianças que foram esperadas assim desde que nós tínhamos... Nós nos conhecemos, eu tinha 14, ele tinha 16, então eles têm nome, desde que eu tinha 14 anos ele tinha 16. Eu falei que já escolhe os nomes. Eles têm nomes desde lá. E aí depois você conta pra gente o sexo dos bebês. Pode falar os nomes ou é surpresa? Pode falar. Sempre teve o primeiro nome, era Lucas e Júlia,
Então agora, como são dois, nós não sabemos se são duas meninas ou dois meninos, né? Nós escolhemos também Miguel e Giovana. Ah, que graça. Então já tem 4 opções. Já tem 4 opções, mas o Lucas e Júlia eram os primeiros, porque nós nunca esperávamos que iam ser tão abençoados, né? Que legal. 2, assim, acho que a vontade era tanta que Deus nos abençoou. E você também já tinha blog desde antes da gravidez? Desde antes da gravidez, porque além de ser um mecanismo que eu achava que eu podia ajudar outras pessoas, porque eu fui a médicos que demoraram a ter o meu diagnóstico, né? Então, as mulheres às vezes perdem muito tempo nessa busca. Então, eu tinha a intenção de criar um blog para ajudar as pessoas a descobrirem o que elas podem pesquisar, né? O que é necessário pesquisar ou não se sentir muito sozinhas no mundo, porque eu me sentia no início um alien, né? Como todo mundo engravida menos eu. Cadê as outras pessoas que têm o mesmo problema que eu? Então eu criei o blog para tentar ajudar as outras pessoas, mas no final eu fui a mais ajudada, né? Porque no meu último tratamento, que todos acompanharam pelo blog, eram mensagens diárias, né? Tenha fé, tenha força, você vai conseguir. Quando eu coloquei o positivo no blog, foram 60 mensagens assim em uma hora. Todo mundo parabenizando, chorando, né? Recebi e-mails, uma alegria que você via pelas palavras, né? Que a pessoa estava ali vivenciando aquilo com você. Então, foi uma excelente forma para mim, principalmente, né? Eu tentando ajudar os outros, mas fui a maior beneficiada. E qual que é o endereço? O endereço é Guia para Cegonha, nome sugestivo, né? guiaparacegonha.blogspot.com. E ele vai continuar, né? Vai continuar, eu vou escrever a gestação todinha e pretendo continuar escrevendo da vida dos meus filhos. Legal, parabéns. E o Dr. Nelson tem o site do Projeto Beta? projetobeta.com.br, está à disposição. E a Ana Rosa? Alguma dúvida, mande um e-mail no meu e-mail, que eu encaminho aí para os sites que eu costumo escrever, que é anadetilho@terra.com.br. Eu queria ressaltar aqui a importância dos maridos nesse processo todo. Né? Eu acho que aqui é papo de mãe, né? Mas para ressaltar aí o quanto que vocês fazem a diferença na experiência desta vivência. O Papo é de Mãe, mas é para toda a família o programa, e vocês já estão convidadas. Assim que os bebês nascerem, voltam os 4, porque daí esses 2 aqui já muito experientes vão ajudar vocês. É verdade. Tá bom? Combinado? Então, olha, obrigada mais uma vez a todos por terem vindo. E acho que o programa da semana que vem interessa também para todos vocês, sabe? Porque a gente vai conversar sobre relação com as sogras. Não podemos esquecer que toda sogra também é mãe. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje o tema é infidelidade. Pode ser um programa também. Não, né? Não. Melhor não. O tema hoje é Desculpa, gente. Vai. Agora sai. Infertilidade. Agora sai. Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje o tema é infertilidade. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para